Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje o vídeo vai ser para mostrar para vocês como a gente faz o lançamento de uma estrutura utilizando o Eberic. Para quem não conhece, o Eberic ele é um software de cálculo que nós engenheiros utilizamos para dimensionar uma estrutura. Então eu quero tentar ser o mais breve, o mais simples, para você que está começando, está tendo seu primeiro contato aqui com o Eberic, saber exatamente aí como que você inicia aí, como que você lança uma edificação. Lembrando, o intuito do vídeo não é analisar a estrutura, o comportamento, o deslocamento em si. É só para mostrar para vocês como a gente utiliza o software, como a gente lança os pilares, lança as vigas, lança as lajes. Beleza? Vamos lá então. O primeiro passo é a gente vir aqui em arquivo, novo, nova edificação. A gente vai criar aqui agora uma nova edificação. Então você vai colocar o nome do seu projeto, tá? Eu vou colocar aqui Residência 1. Aqui você vai escolher o lugar onde você vai salvar a sua pasta. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo e dar um avançar. Aqui você vai editar os pavimentos da sua edificação. Então eu deixei aqui já um PDF preparado para a gente entender exatamente quais serão os níveis da edificação que nós vamos utilizar aqui como exemplo. Então nós temos aqui um pavimento térreo, cobertura e topo da caixa d'água. O térreo está no nível 00, cobertura no nível 3, caixa d'água no nível 4,20 metros. A gente vai vir aqui então no Eberic e vamos transcrever isso aqui para esse quadrinho. Lembrando, o Eberic ele sempre trabalha em centímetros, tá? Então a gente vai criar o nosso primeiro pavimento. A gente vai chamar aqui de térreo. Aqui na altura, a gente vai colocar a altura da nossa fundação. O primeiro pavimento do Eberic, ele sempre considera como a fundação. Então você vai colocar qual a altura que vai ficar a sua fundação. Eu vou colocar aqui então 100 centímetros. No caso seria do nível 0 para baixo. Aqui do lado direito, nós temos dois símbolos de mais. Esse símbolo aqui de cima, ele cria um pavimento acima desse nível 0 e o mais aqui de baixo, ele vai criar um pavimento abaixo do nível 0, por exemplo, um subsolo. Aqui a gente vai clicar então aqui nesse mais de cima, ele vai criar um pavimento acima. Nós vamos chamar ele de cobertura e vamos dizer que ele tem uma altura de 300 centímetros. Se a gente clicar aqui fora, a gente vai perceber que o nível total ele já mudou aqui para 300 centímetros, ou seja, a nossa cobertura ela tem 3 metros de altura e está no nível 300. Então a gente vai clicar mais uma vez, vamos criar mais o pavimento acima e vamos chamar aqui então de de caixa d'água. Nós vamos colocar aqui então que essa caixa d'água ela vai ter 120 centímetros de altura. O que é isso? Então é da nossa laje aqui da cobertura até aquela viga de respaldo que nós vamos lançar da caixa d'água. Se a gente clicar fora, o Eberic já vai entender que a caixa d'água, o topo dela, está no nível 420. Então a nossa edificação aqui ela está criada já com os níveis que nós vamos utilizar. É só a gente dar um OK. O Eberic ele vai montar essa pasta desse projeto e vai salvar. Lá na área de trabalho foi o lugar onde eu escolhi para ele salvar. Bom, ele criou aqui então do lado direito, nessa caixinha, os níveis dessa nossa edificação. Então nós criamos lá o nível térreo, cobertura, caixa d'água. Marcelo, eu errei ali no lançamento dos níveis, eu escrevi errado, eu coloquei a cota errada ali, eu quero mudar, como é que eu faço? Aqui em cima, nessa pastinha com esse izinho em propriedades do projeto, você vai clicar, você vai ter acesso novamente aqui aos níveis, tá? Então você pode criar mais níveis, colocar níveis abaixo, mudar o nome, ou mudar a altura aí desse nível, tá? Então a gente vai fechar aqui. Agora a gente vai lançar a referência, o projeto referência que nós vamos utilizar para ter como base o lançamento dos nossos pilares e das nossas vigas, que é o projeto arquitetônico. Você vai limpar toda aquela planta, vai deixar somente as paredes, as portas, as janelas ou algo também da arquitetura que possa influenciar na estrutura e vai jogar aqui dentro do Eberic. Como é que a gente vai fazer isso? Cada nível vai ter que ter a sua referência. Então a gente vai começar aqui pelo térreo. Você vai vir aqui em mais, em desenho, ele vai criar aqui essa pasta
onde você consegue manipular aqui então o projeto arquitetônico. Lembrando, essa área é uma área somente de desenho, você não consegue lançar nada de estrutura aqui dentro, tá? Então é somente a parte da base do projeto arquitetônico. Então a gente vai trazer para cá o DWG do nosso projeto referência. A gente vai vir aqui em arquivo, importar DWG ou o DXF. Vou selecionar aqui o projeto DWG. Ele vai perguntar aqui em relação às escalas, se quer vir com a mesma escala que foi desenhado no DWG, os níveis também do projeto. Eu geralmente só clico aqui em OK. E perceba que ele vem lá em cima. O Eberic consta que o ponto 00 dele está aqui embaixo, nesse canto inferior esquerdo. E o projeto arquitetônico, lá no AutoCAD, foi desenhado num ponto fora do 00. Por isso que ele vem com essa coordenada aqui bem longe. O que a gente vai fazer? A gente vai aproximar, tá? E a gente vai escolher um ponto da arquitetura que a gente quer adotar como o nosso 00. Esse ponto tem que ser um ponto que seja igual para todos os pavimentos. Então a gente pode analisar aqui, por exemplo, na arquitetura, que esse retângulo, onde tem aqui o banheiro e essa circulação, é o mesmo aqui da caixa d'água, tá? Esse retângulo aqui, ele vai subir para formar a caixa d'água. Então a gente pode optar por essa quina, que é exatamente essa outra quina aqui, como nosso ponto 0, tá? Então quando a gente for lançar a caixa d'água lá na nosso pavimento caixa d'água, a gente também vai adotar esse ponto como sendo o 00, tá? Como é que você faz para colocar esse ponto no 0? Aqui em cima tem um botão chamado posicionar origem. É só você dar um clique nele e escolher. Só chegar com o mouse perto aqui do ponto onde você quer escolher, que ele já vai te orientar aqui com esse quadradinho amarelo, tá? Então você seleciona, ele sumiu da tela. O que você pode fazer para posicionar, colocar isso aqui de novo na tela, é vir aqui embaixo e clicar em enquadrar. Só dar um clique aqui que ele já vai enquadrar o seu desenho novamente na tela. Bom, o que importa para a gente aqui, nesse lançamento aqui do térreo, é somente a projeção aqui do arquitetônico. Essa projeção aqui desse cortezinho dos níveis não nos interessa, então você pode selecionar e dar um delete. E a caixa d'água também não nos interessa, só dar um delete. Pode acontecer também do seu projeto ele vir colorido. Eu recomendo que você já traga ele do CAD na cor cinza ou alguma cor bem básica, bem neutra aí que você goste de utilizar. Perfeito, então lançado aqui o nosso projeto arquitetônico, nosso projeto de referência. Você pode vir aqui no xizinho e sair. Agora a gente vai lançar o projeto da caixa d'água, tá? Projeção lá da caixa d'água. Mesma coisa, vem aqui no mais, em desenhos. Vamos aqui em arquivo, importar DWG. Venho aqui no meu DWG, dou um OK. Ele também foi para lá em cima, né? Como é o mesmo arquivo, ele já trouxe aqui nessa coordenada. Eu vou lá, eu aproximo. Agora, como eu estou na caixa d'água, eu não quero posicionar mais esse ponto aqui, essa referência da casa em si. Eu quero posicionar a minha caixa d'água. Então eu venho aqui perto da minha caixa d'água, vou lá naquele botãozinho de posicionar origem, seleciono ele e seleciono aqui a quininha da minha caixa d'água. Venho em enquadrar e ele já trouxe aqui para mim na tela o desenho. Agora o que não nos interessa aqui é a projeção da arquitetura da residência e esse cortezinho, dou um delete. Perfeito, nossa projeção então está lançada. Agora eu posso fechar aqui. Bom, Marcelo, você não lançou a cobertura. Por quê? Quando eu for lançar a cobertura, a projeção vai ser a mesma aqui do térreo. Então eu posso utilizar a mesma base que eu utilizei para o térreo. Então vamos lá, vamos começar então a lançar os pilares. A gente vai dar 2 cliques aqui no térreo. Ele vai abrir aqui agora a nossa projeção. Aqui nós vamos fazer o lançamento da estrutura. Perceba que eu não consigo selecionar mais o meu projeto arquitetônico, porque aqui eu estou no meu modelo para lançar somente estrutura, tá? Se eu quiser modificar a arquitetura, eu tenho que vir aqui no mais e ali em desenhos, tá? Bom, vamos lá então começar a lançar os pilares. Aqui em cima nós temos algumas opções, tá? Então a gente tem aqui estrutura, desenho, elementos, lançamento, modelo, operação, colaboração.
A gente lança os nossos elementos estruturais aqui em lançamento. Aqui a gente tem parte de fundações, pilares, vigas, lajes, proteção, escadas, reservatórios, muros, enfim. Vamos lançar então os nossos pilares. Você vai vir aqui em pilar, ele vai abrir esse quadrinho onde você vai fazer a configuração do seu pilar, tá? Então aqui em cima ele já fala qual vai ser o nome do seu pilar. Se você quiser mudar, você pode mudar por aqui, tá? O modelo, se ele vai ser engastado, a parte da seção, que é o que a gente vai trabalhar nele aqui agora, tá? Aqui ele já vem pré-configurado um pilarzinho retangular, mas se você quiser outro tipo de pilar, só você clicar aqui e escolher a opção. A gente vai utilizar aqui a seção retangular. Aqui embaixo ele vem B e o H. Nesse desenho aqui do lado a gente pode entender exatamente o que são essas letras, tá? O B é essa posição do pilar, é o menor lado do pilar, e o H é o maior lado do pilar. Eu já fiz aqui então um pré-dimensionamento e a gente vai lançar aqui então um pilar de 14 por 30. Configurado essas dimensões, você vai vir aqui em OK. Então, você vai começar agora a fazer o lançamento dos pilares. Vamos começar aqui pelos cantos. Como que a gente vai fazer? A gente vai aproximar aqui do canto que a gente vai colocar o pilar, tá? Eu vou escolher essa quina para fazer o lançamento, tá? Então eu vou aproximar o mouse da quina, ele vai ficar amarelinho ali, aquele quadradinho amarelo. Eu dou um clique. Perfeito. Agora ele me pergunta em qual posição, qual ângulo que eu quero colocar esse pilar. Bom, a gente pode optar tanto por esse ângulo quanto por esse outro, que ambos dariam certo por conta aqui das nossas paredes. Então vamos colocar nesse sentido aqui. Você escolheu a posição do pilar, você vai dar mais um clique. Agora ele vai te perguntar de que lado que vai ficar esse pilar. Então a gente vai enquadrar ele aqui dentro da parede, dou mais um clique. Aí ele me pergunta aqui embaixo, pilar deslocamento. Isso é, quanto a gente quer que o pilar fique afastado dessa linha, que é a nossa linha final aqui da parede, né? A nossa face da parede. Pode ser também aí qual vai ser a espessura do reboco que você vai fazer aí na sua obra, né? Do projeto que você está fazendo. Aqui eu tenho uma parede de 17 centímetros e o meu pilar ele tem 14. Então a gente vai adotar aqui 1,5 cm para cada lado, para cada face do pilar. Configurado, você vai dar um OK. Ele já vai jogar aqui desse ponto de origem que a gente escolheu, 1,5 cm para cá e 1,5 cm para cá. Perfeito, está lançado o nosso primeiro pilar. Vamos agora para o nosso segundo pilar. Ele já está preparado para fazer o lançamento, tá? Você não precisa vir aqui escolher aqui de novo para lançar o pilar, tá? Então é só você aproximar o mouse da quina, apertar, escolher a posição do seu pilar, dar mais um clique, e escolher aonde o seu pilar vai estar enquadrado, nesse canto aqui, dou mais um clique, e ele já vai trazer aqui que esse pilar vai ficar nessa posição, com 1,5 cm para cá e 1,5 cm para cá. Perfeito, você vai fazendo isso aqui para todos os pilares. Aqui embaixo, a gente tem uma parede de 1 metro, tá? Então a gente vai lançar aqui um pilar para preencher toda essa parede. Vamos lá, eu vou ensinar então como é que vocês conseguem fazer, mudar a dimensão do pilar quando ele já está lançado. Vamos lançar aqui o pilar de 14 por 30, tá? Daquela forma, eu escolho um canto, escolho aqui o ângulo que ele vai ficar, jogo ele para dentro da parede, dou mais um clique, beleza, ele enquadrou aqui. Tá, eu não quero que esse pilar tenha só essa medida, eu quero que ele venha até o final. Então o que eu vou fazer? Essa parede aqui ela tem 1 metro e eu sei que eu tenho que desconsiderar 1,5 cm dessa face e 1,5 cm dessa outra face aqui. Então o que eu vou fazer? Eu dou 2 cliques em cima do nome do pilar, nesse caso aqui pilar P3, eu dou 2 cliques nele e ele já vai abrir o meu quadro aqui para a gente fazer as edições desse pilar. Então o que eu quero mudar é o lado maior do pilar, onde é esse 30. Como a gente tem uma parede de 1 metro e eu quero preencher totalmente ela, e eu sei que cada face do meu pilar vai ter 1,5 cm ali de deslocamento, eu vou ter que tirar dos 100 centímetros 3 centímetros, né? A face de um lado e a face de outro lado. Então eu vou ter um pilar de 97. Dou um OK e ele já vai mudar aqui a dimensão do meu pilar. Bom, agora eu vou fazendo isso para todos os pontos onde eu vou ter pilar, tá? Então, eu venho aqui, seleciono novamente o pilar, né? Como a gente saiu do lançamento do pilar, né? A gente precisou entrar aqui dentro dessa edição do pilar.
que ele acabou saindo daquele lançamento rápido. Então eu venho aqui novamente em pilar. Agora eu vou mudar a dimensão do pilar, não quero mais um pilar com 97 centímetros, eu quero continuar com o meu pilar de 14 por 30, eu edito, dou um OK. Bom, a gente vai escolher aqui um ponto, aproximo, dou um clique, escolho a posição que ele vai ficar, jogo ele aqui para dentro, dou mais um clique, ele vai perguntar se eu quero continuar com o deslocamento de 1 centímetro, dou um Enter, digo que sim. Perfeito, lançou mais um pilar aqui. Então, a gente vai fazendo isso para todos os pontos onde a gente vai querer um pilar. Eu vou lançar aqui então os outros pilares, vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo, vou lançar o restante dos pilares e eu já volto para a gente fazer o lançamento das vigas. Pessoal, um outro artifício aqui também que a gente pode utilizar do Eberic é o seguinte. Então eu falei que quando a gente vai lançar um pilar, a gente coloca aqui geralmente numa quina, tá? Só que vão existir situações que a gente não vai ter nenhuma quina para a gente utilizar aqui como base, como é o exemplo dessa parede aqui. Eu quero que esse pilar ele nasça nesse pontinho aqui onde está o meu quadradinho aqui do mouse. Só que eu não tenho nenhuma quina para posicionar ele ali, tá? Então, o que a gente pode fazer? Aqui embaixo a gente tem algumas configurações que a gente pode utilizar para encontrar alguns pontos nas linhas, tá? Então, uma ferramenta bem útil para a gente aqui é esse ponto na interseção, que vai utilizar a gente solucionar esse probleminha que a gente está tendo. Então, a gente clica nela, a gente vai escolher uma linha que a gente quer utilizar como referência. Só que essa linha ela vai passar de fora a fora. Eu quero que o meu pilar nasça exatamente aqui, nessa quina. Então, eu sei que essa linha está exatamente no sentido do ponto onde eu quero que o meu pilar nasça. Então, eu vou vir aqui em pilar, OK. Vai estar habilitada essa opção aqui, tá? Então, eu escolho essa linha aqui e eu dou um clique sobre ela. Perceba que ela ficou totalmente tracejada, tá? Tome muito cuidado, porque se você der um zoom, ela vai sumir. Então você vai ter que fazer novamente isso, tá? Então deixe bem próximo aqui, numa forma fácil de você fazer o lançamento desse pilar. Então novamente, venho aqui em pilar, dou um OK, seleciono a linha que eu quero utilizar como base e ela vai criar um tracejado de fora a fora, tá vendo? Agora eu tenho uma interseção, eu tenho nesse ponto aqui onde se forma essa cruz aqui, um ponto de intersecção. Então eu vou chegar bem próximo desse ponto e dar um clique. Então ele encontrou exatamente aquele ponto ali que a gente precisava. A gente vai escolher agora o ângulo que a gente quer que fique o pilar. Então eu quero que ele fique exatamente nesse ângulo, para dentro desta parede, com 1,5 cm, dou um OK e ele posicionou. Tá? Então assim, esse é um ponto bem legal do Eberic que a gente consegue criar. Em outras situações a gente teria que criar uma linha, né, para a gente criar esse ponto de interseção. Bom, então vamos lá para fazer o restante dos lançamentos, tá? Vou acelerar novamente aqui o vídeo e quando finalizar eu volto aqui para a gente lançar as vigas. Pessoal, antes de continuar então, lembrando, a gente selecionou aqui o ponto na interseção, só que se eu deixar ele selecionado, ele vai pedir para fazer isso em todos os lugares onde eu for clicar. Então, por exemplo, se eu quiser clicar num ponto aqui, ele só vai criar essa linha de interseção, não vai posicionar o meu pilar, tá? Então, lembrando, eu tenho que vir aqui e desabilitar essa opção, tá? Já aproveitando, aqui nesse quadradinho onde ele está selecionado, ele permite que a gente consiga criar aqui ângulos retos. Por exemplo, se eu deixar ele desabilitado e eu for lançar o meu pilar, ele vai deixar totalmente solto. Então eu corro o risco de lançar um pilar torto, tá? Então, sempre lembrar na hora do lançamento tanto do pilar quanto das vigas, deixar esse quadradinho aqui, esse ortogonal, habilitado. Então, se eu vim aqui, selecionar o meu pilar, vou dar um OK, vou encontrar o meu ponto e agora sim ele vai enquadrar somente nos ângulos retos, tá? Então não corre o risco de eu lançar o meu pilar ou lançar a minha viga torta, tá bom?
todos os pilares, então, eles foram lançados. Então vamos lançar as vigas. As vigas, elas seguem o mesmo conceito dos pilares, tá? Ela fica aqui do lado do pilar também. É só a gente clicar aqui em viga. E aqui a gente vai ter praticamente as mesmas configurações. O nome da viga, se ela está em um ambiente externo, interno ou em contato com o solo. Aqui na seção do trecho, né, na seção da viga, a gente vai escolher se é uma viga retangular, uma viga em T, uma viga I, enfim. Vamos lançar aqui o básico mesmo, uma viga retangular. E aqui as dimensões dessa viga. Então, o BW é a parte menor da viga e o H é a altura dela, né, a parte maior. Então vamos lançar aqui vigas de 14 por 40 centímetros também de altura. Só dá um OK. Agora vamos fazer o lançamento dessas vigas. Bom, o lançamento, né, geralmente a gente mantém um padrão de fazer os lançamentos delas horizontais, primeiramente, depois a gente faz os lançamentos verticais, sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então vamos começar aqui nessa viga de cima, tá? A gente vem aqui em viga, seleciona, né? A gente já configurou, dá um OK. E a gente vai escolher um ponto do pilar, onde essa viga ela vai se apoiar. Então eu posso optar por escolher um ponto aqui de cima, um ponto do meio ou um ponto de baixo, tá? Lembrando, né? A gente tem que desabilitar esse ponto aqui na intersecção, tá? Então a gente vai escolher aqui um ponto para começar a viga. Vamos começar por essa quina do pilar. A gente clica aqui. Agora é só a gente escolher onde essa viga vai terminar. Eu sei que essa viga aqui ela vai de fora a fora, então eu posso passar ela direto para ela aqui nesse outro pilar, no mesmo ponto. Pronto, eu selecionei os dois pontos. Perceba que a viga ainda não existe. Por quê? Eu tenho que dizer para o Eberic de que lado que essa viga vai ficar. Se eu dizer que, por exemplo, a viga vai ficar desse lado aqui, do ponto que eu selecionei, e der um clique, ela vai ser criada fora do meu pilar. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela fique exatamente embaixo dessa parede. Tá? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, vamos lá novamente em viga. Dou um OK. Seleciono essa quina. Seleciono essa outra quina. Clico aqui para baixo. E ela já vai ser criada. Ela ainda está no lançamento, tá vendo essa linha verde aqui? Para mim sair desse lançamento é só dar um Enter. Perfeito. Lancei a minha viga. Vou fazer isso agora para todas as outras vigas, tá? Pelo menos aonde eu vou ter viga. Então venho aqui em viga, OK. Seleciono o ponto que eu quero começar, eu vou escolher o ponto do meio agora aqui e vou parar nesse pilar. Outra dica também é que você não necessariamente precisa escolher um ponto do pilar para você finalizar ela, tá? Você pode simplesmente chegar aqui e clicar dentro do pilar. Cliquei dentro, dou um Enter, ela posicionou exatamente no centro. Ah, Marcelo, por que você não escolheu um lado agora para fazer essa viga ser lançada? Porque agora eu lancei ela começando do ponto central, então eu não precisava escolher um dos lados. Quando eu começo de uma quina da face desse pilar, aí sim, eu preciso escolher um ponto. Por exemplo, vamos lançar mais uma aqui agora. Vamos lançar esse daqui, vamos começar por essa quina aqui de cima. Então eu venho aqui em viga, dou um OK, seleciono essa quina e vou jogar ela lá para o outro pilar. Então eu vou selecionar essa outra quina aqui. E agora sim, eu preciso escolher um lado, tá? Porque se eu der Enter, ele vai posicionar pelo centro, tá vendo? Então eu não escolhi nenhum lado, o Eberic falou, você não escolheu nem o lado de cima, nem o lado de baixo, eu vou posicionar pelo centro. Mas não é isso que a gente quer, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, vamos lá de novo, em viga, lançar. Escolho aqui a quina, pego na outra quina, jogo para baixo, ele ainda está no lançamento da viga, eu dou um Enter. Agora sim, ele posicionou exatamente onde eu queria que essa viga ficasse, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer para todas as outras vigas, tá? Onde tiver parede, né, a gente geralmente passa as nossas vigas. Então, eu vou selecionar esse outro pilar, seleciono o lado de cima, ela criou, dou um Enter, eu saio do lançamento, tá? Então, essas vigas aqui já foram lançadas, vou lançar essas outras vigas aqui na vertical. Segue o mesmo conceito, tá? Eu escolho aqui uma quina para começar. Escolho aqui o meu pilar onde eu quero finalizar.
jogo para esse lado, dou um Enter. Agora, aqui a gente tem algumas outras paredes, né? Onde a gente também precisaria lançar as vigas para a gente apoiar essas paredes. O que acontece? Aqui a gente não tem nenhum ponto para a gente começar a nossa viga, pelo menos então temos um ponto aqui de referência. Então, por exemplo, se eu for lançar uma viga aqui, eu não sei exatamente como que eu vou centralizar essa viga para que ela fique exatamente debaixo aqui dessa parede. Então, o que eu geralmente faço é o seguinte: eu venho aqui em desenho, linha, e eu traço uma linha na espessura dessa parede, tá? Agora, eu venho novamente em linha, clico no centro dessa linha que eu havia criado, jogo aqui para fora. Agora eu tenho um ponto de intersecção, onde eu posso iniciar a minha viga. Então eu venho aqui em lançamento, viga, ok. Eu clico aqui nesse pontinho de intersecção e eu vou até esse outro ponto aqui. Ele me dá um aviso: o nó adicionado não se apoia em nenhuma barra no pavimento. Confirmar a posição do nó? Sim. Por que ele dá esse aviso? Porque eu não tenho nenhuma viga, nenhum pilar, nada que essa viga se apoie. Eu vou dar um sim aqui. Opa, eu esqueci de dar Enter, tá? Vamos de novo. Viga, ok. Seleciono meu ponto de intersecção. Eu vou passar direto aqui, até para mostrar um outro recurso para vocês depois. Dou um ponto aqui, ele vai dar o mesmo aviso. Eu dou um sim e agora dou um Enter. Perfeito. O que acontece? Por que ele deu aquele aviso? Porque essa viga, ela não se apoia em nada. Pelo menos não nesse canto aqui. É como se fosse uma viga em balanço, tá? Obviamente não é isso que a gente quer, tá? Mas por enquanto vamos manter assim. Agora eu vou passar essa outra viga aqui, também de fora a fora, para apoiar essa parede. Vamos lá. Eu também não tenho nenhum ponto de intersecção aqui, então eu vou criar um. Eu venho em desenho, linha. Eu já tenho uma linha aqui que eu posso utilizar o centro dela, né? Minha viga vai passar exatamente aqui no centro. Eu puxo aqui para baixo. Venho em lançamento, viga, dou um ok. Escolho esse ponto de intersecção. E agora eu vou jogar ela lá para cima. Bom, agora a questão de concepção, né? Não é bom que nós tenhamos uma viga sem apoios na quina dela, tá? Vocês vão entender o que eu vou fazer depois, tá? Mas essa viga eu vou jogar ela lá em cima, eu vou fazer ela se apoiar aqui em cima. Então eu apoiei ela nessa outra viga, dou um Enter, perfeito, ela foi criada. A gente volta aqui naquela viguinha que a gente tinha lançado por primeiro. Perceba que eu fiquei com uma viguinha aqui sem nada, né? Essa viga ela acabou se apoiando nessa outra. E essa outra viguinha aqui ficou perdida. Eu não quero esse trecho. Então eu posso simplesmente deletar ele, tá? Eu posso vir aqui, seleciono ele e dou um delete. Eu excluí esse trecho, tá? Ele não exclui a viga inteira, só o trecho que você selecionou, tá? Então agora falta apenas uma viga para a gente lançar, que é a viguinha aqui dessa porta. Eu também não tenho nenhum ponto de intersecção, então eu vou criar desenho, linha, crio aqui o meu ponto de intersecção, vou em lançamento, viga, dou um ok. Venho aqui dentro da viga, tá, pessoal? Acho que eu não falei isso antes, mas é importante que a gente selecione dentro da viga, né, o centro dela, tá? Clico aqui e venho até o centro da outra viga que ela vai se apoiar. Clico e dou um Enter. Não escolho nenhum dos lados, tá? Porque senão ela vai criar num lado diferente dessa parede aqui. Eu quero que fique exatamente embaixo dessa parede. Então eu simplesmente dou um Enter. Beleza, ela criou. Eu posso vir aqui agora, selecionar essa linha que eu criei, apagar. Selecionar essa outra também, apagar. Selecionar essa outra aqui e apagar. Tá, o que eu havia falado antes dessa quina, né, das vigas? Não é legal que nós tenhamos, por exemplo, essa situação. Quer ver? Eu vou apagar esse trecho aqui de cima. Olha, tá vendo que fica uma viga se apoiando em outra sem nada aqui?
sem nenhum tipo de fundação, eu até poderia criar uma estaquinha, alguma sapata aqui, sem a necessidade de subir um pilar, apenas para apoiar essas vigas, tá? Mas eu considero até mais prático a gente simplesmente estender, né, até o outro ponto da viga. Vão ter algumas situações que isso não vai ser possível ou não vai ser viável, tá? Então a gente pode criar aqui uma estaquinha ou criar uma sapata, enfim. Vou manter do jeito que estava, então essa viga se apoiando nessa outra aqui, tá? Bom, pessoal, as vigas então, elas estão lançadas, os pilares também estão lançados. A parte de embasamento, que é o nosso térreo, está todo lançado. A gente não tem mais nada para lançar aqui, tá? Agora a gente pode ir para o nosso nível cobertura. Mas antes, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui em cobertura e eu não vou ter nada. Nem a projeção da minha arquitetura e nem os pilares ou aquelas vigas que a gente lançou, porque a gente lançou no pavimento térreo. Eu poderia vir aqui em desenho e aqui em referência eu poderia vir aqui em térreo. E ele vai puxar a referência do térreo, que é o projeto arquitetônico, tá? Ou eu poderia vir aqui em caixa d'água e ele vai puxar o desenho da caixa d'água. Então, como é o mesmo arquitetura, né, eu posso manter aqui com o do térreo. Perfeito. O que a gente pode fazer agora para ficar prático? Os pilares, a gente deve dar uma continuidade para eles, né? A gente simplesmente lançou aqui os nossos pilares. Tanto é que se a gente for no projeto 3D desse lançamento que a gente fez, a gente não vai enxergar os pilares. Marcelo, como é que eu faço para ver o 3D? Acho que é uma das partes mais legais aqui do eBERI, que você consegue ver aquilo que você está lançando, os pilares, as vigas, as lajes, enfim, como é que você vai fazer? Eu só vim aqui em cima, nesse botãozinho azul aqui, desse prédiozinho, tá? Pórtico 3D. Você dá um clique aqui, ele vai carregar e ele vai criar aqui o seu 3D. Aqui você, simplesmente selecionando aqui o botão esquerdo do mouse, né? Você pode, aperta, segura e você movimenta, você vai ver aqui o seu pórtico 3D. Lembra que eu falei que você não vai ver os pilares? Por quê? A gente lançou ele somente no térreo. A gente não deu nenhuma continuidade para ele. Então, as vigas, beleza, foi lançado, a gente consegue ver as vigas, porém os pilares nós não temos continuidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no térreo. Antes de dar as continuidades, a gente vai dizer para o eBERI que nesse pavimento térreo, esses pilares que nascem, eles são pilares que têm fundações. Porque quando a gente for processar essa estrutura, a gente for calcular essa estrutura, né, ele vai dar um erro caso esses pilares não tenham nenhum tipo de fundação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em lançamento. Você vai selecionar todo o seu projeto que você lançou agora. E aqui na opção pilar, você vai vir aqui nesse íconezinho, converter em pilares de fundação. Então, você pode vir aqui nessa setinha para baixo, ou você pode clicar direto nele, e ele vai abrir essa caixinha aqui. Ele vai te perguntar o tipo da fundação. Você quer lançar uma fundação em bloco sobre estaca? Você quer lançar uma sapata, um tubulão, uma estaca isolada? Vamos lançar aqui uma sapata. Você pode dizer se é uma sapata de divisa ou não. Se você habilitar essa opção de divisa, ele vai criar a sapata sua com aquela excentricidade, né? Enfim, não é o nosso caso, vamos desmarcar essa opção. Aqui você pode dar o OK. Olha o que vai acontecer. Se você aproximar, eu dei um ESC aqui, desselecionou tudo, ele vai mostrar esse quadradinho aqui, esse retângulo, né, na verdade, tracejado. Isso significa que você tem uma fundação, tá? Agora sim a gente pode dar continuidade para esses pilares. Então vamos selecionar todos eles novamente, para ficar bem prático. Vem aqui novamente em pilares e nesse ícone copiar pilares para outros pavimentos, você clica e você escolhe para quais pavimentos você quer mandar esses pilares. Vamos começar aqui pela cobertura. A gente deixa selecionada apenas a cobertura e a gente dá um OK. Agora sim, se a gente for lá para o nosso pórtico 3D e vir aqui em atualização parcial do 3D, você dá um clique e ele vai atualizar o seu 3D. Você vai conseguir enxergar o seu projeto, pelo menos o que foi lançado até agora. Agora sim, as nossas vigas, os nossos pilares e as nossas
sapatas que nós optamos. Bom, vamos voltar lá então, vamos fazer o lançamento das nossas vigas da cobertura. Então eu vou fechar aqui, vou fechar o nível cobertura também, e nós vamos simplesmente copiar essas vigas lá para a nossa cobertura. A gente até poderia entrar aqui em cobertura e a gente já vai ver que os nossos pilares que vieram lá do nosso nível térreo, eles já estão morrendo no nosso nível cobertura. Então a gente poderia simplesmente vir no lançamento, vigas, ok, e começar a lançar nossas vigas, tá? Mas isso demoraria muito mais, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em térreo, seleciona todo o nosso projeto, vem aqui em vigas, procura esse ícone copiar vigas para outros pavimentos e manda elas lá para a cobertura, assim como nós fizemos com os pilares. Então, só a gente dá um OK. Perfeito. Agora sim, se a gente for em cobertura, as nossas vigas vão estar todas lá, tá? Aí aqui também outra questão, né, de concepção, terão alguns lugares que não vai ter a necessidade de vigas, tá? Então a gente vai apagar. Por exemplo, essas vigas aqui da caixa d'água, bom, elas precisam existir, né, esse quadrado aqui, porque elas vão suportar a nossa laje da caixa d'água. Então a gente vai apagar essa daqui, vamos apagar essa daqui. Então a gente vai ter esse retângulo aqui, na verdade, né, das nossas caixas d'água. Vamos apagar essas outras vigas aqui também, a gente não vai precisar. Deixa eu ver, bom, é isso, né? Todas as outras vigas, elas precisam existir para fazer também o travamento, né, dos pilares. Lembrando que os pilares é importante que a gente tenha ele travado com vigas em duas direções, tá? Então, tá todos travados. Outro ponto também que eu acho legal, né, avisar, é que quando a gente cria uma viga, que ela é apoiada em outra, por exemplo, eu vou voltar aqui, quando a gente criou essa viga que se apoiou nessa outra viga aqui, ela criou um nó. Ou seja, ela dividiu essa viga em duas. Então, se você ver aqui VC5-1, VC5-1, ela dividiu essa viga aqui. E quando a gente apaga ela, né, deixa eu apagar todas as outras, ela continua dividida, tá? O que divide essa viga é essa bolinha aqui que a gente chama de nó. Para ficar um projeto mais limpo, né, mais simples até na hora de você for detalhar, você vem aqui, seleciona apenas essa bolinha, tá? Eu vim aqui de fora, assim como o CAD a gente faz, né, para selecionar. Selecionei essa bolinha, então delete, ela unificou essa viga, tá? Então todas as situações que acontecer isso no seu projeto, você pode apagar para ficar um projeto mais limpo, tá? Aqui também aconteceu. Apaguei, aqui também. Aqui também aconteceu isso. Deixa eu ver, bom, acredito que seja somente isso, né? Se você no seu projeto encontrar outras situações parecidas, você só pode apagar aquela bolinha que já vai ficar mais limpo o seu projeto. Bom, aqui então estão lançadas as nossas vigas da cobertura. Vamos lá para o 3D de novo, para a gente confirmar isso, né? A gente vai ver aqui que está tudo lançado exatamente como a gente queria. Perfeito. Vamos lançar agora as nossas lajes, tá? Como é que a gente vai fazer agora para as nossas lajes? Vamos vir aqui em cobertura. Na aba lajes, você vai vir aqui nessa opçãozinha de laje, clica sobre ela. E aqui existe algumas configurações da laje. Primeiro, você vai ter que escolher que tipo de laje você vai utilizar. Se você vai utilizar uma laje nervurada, pré-moldada, maciça, treliçada em uma direção, treliçada em duas direções, enfim, existem alguns tipos aqui que você pode optar. A gente vai escolher então aqui a opção aqui de laje maciça. Aqui em cargas a gente vai escolher que tipo de carga que vai atuar sobre essa laje, e aqui o Eberic ele já traz várias opções de situações onde essa laje pode estar incluída. Então, por exemplo, eu tenho aqui residencial, uma academia, é um residencial numa área de serviço, um residencial áreas de uso comum, ou então é uma garagem, uma área técnica, é um pavimento comercial, onde a gente vai utilizar ali corredores dentro da unidade autônoma, corredores de uso comum, enfim. Existem diversas situações de lajes aqui que a gente pode escolher, tá? Onde cada uma vai ter as suas cargas específicas, tá? Então a gente pode escolher aqui então
uma residencial de serviço, residencial, área de uso comum, não. Essa aqui está mais para uma cobertura, né? Então, vamos encontrar aqui. Aqui, a gente pode optar aqui. Coberturas com acesso para manutenção ou inspeção, coberturas com placas de aquecimento solar fotovoltaicas. Vamos então dessa primeira opção, cobertura com acesso para manutenção, tá? Eventualmente alguém vai precisar subir lá em cima para fazer alguma manutenção, principalmente na caixa d'água. Enfim, vamos optar aqui por essa opção. Então aqui embaixo ele já vem marcado aqui a carga acidental de 100 kg por metro quadrado e uma carga de revestimento de 110 kg por metro quadrado. Isso a gente pode também alterar aqui dentro do software, caso a gente não queira utilizar essas cargas, tá? Se você tiver uma carga extra também para adicionar, você pode vir aqui em editar e colocar aqui a carga extra que você quiser, né? Por exemplo, quero colocar uma carga de 100 kg também adicional. Você vem aqui, 100 kg, dá um ok que ele já vai considerar aqui, tá? No nosso caso não tem, vamos considerar somente que o programa já traz aqui configurado. Aqui embaixo agora nós vamos configurar a espessura dessa laje. Vamos adotar aqui também uma laje de 10 centímetros e a elevação. Essa laje ela vai estar elevada? No nosso caso, não. Então vamos marcar isso aqui como 0, tá? Então a gente só dá um ok aqui e a gente vai lançar essas vigas. Lembrando, para a gente lançar as vigas, nós precisamos ter uma área fechada. Se, por exemplo, algum desses lados aqui desse retângulo não tivesse uma viga, a gente não conseguiria lançar essa laje, tá? Então a gente precisa ter uma área fechada. Então vamos começar aqui pela switch. Só dá um clique no meio que ele já vai posicionar aqui a sua laje. Então aqui no outro dormitório, dá um clique, posicionou. Aqui nos banheiros onde vai ser a caixa d'água, só você dá um clique também, posicionou. Cozinha também, sala e a garagem. Perfeito, está lançada as suas lajes. Se você vir aqui no pórtico 3D e atualizar, ela vai aparecer aqui no seu pórtico. Bem simples, bem rápido, bem prático também para lançar as lajes, né? Se a gente fosse lançar, por exemplo, uma laje treliçada, seria a mesma situação. Vou deletar uma aqui, vamos lançar uma laje treliçada também, tá? É só a gente vir aqui trocar de maciça para treliçada uma direção. Ele vai abrir mais algumas opções, tá? Que é com relação à treliça e ao enchimento. Você pode usar aqui aquela lajota, né, cerâmica ou um EPS. Vamos deixar marcado aqui então o EPS, isso não vai interferir em muita coisa. Aqui você pode cadastrar as dimensões desse EPS e aqui embaixo você vai escrever a espessura da capa de concreto. Vamos deixar cadastrada aqui uma capinha de 4 centímetros. Então, cadastramos aqui o nosso EC, é só a gente dar um ok. E, mesma coisa, seleciona aqui o vão que a gente quer colocar na nossa laje. Marcelo, a minha laje ficou nesse sentido, minha laje treliçada ficou nesse sentido. Eu não quero que ela fique nesse sentido, eu quero que ela fique no outro sentido. Então, o que você pode fazer? Dá 2 cliques em cima da laje, vem aqui em grelha, e aqui em ângulo, você especifica o outro ângulo. Se tiver cadastrado como 0, é só você mudar para 90. Dá um ok, ele já vai mudar o sentido, tá, da sua laje. Bom, lançamento das lajes, então, é exatamente isso. Não tem muito mais o que mudar. Lembrando agora que a gente precisa cadastrar aqui na caixa d'água a nossa carga de caixa d'água, né, nessa laje LC3. Afinal, a gente vai ter aqui em cima dessa laje 2 caixas de 500 litros. Como é que a gente faz o lançamento dessa caixa d'água? Vamos lá. Antes da gente fazer o lançamento, eu vou mostrar um outro recurso também que a gente pode utilizar para facilitar a visualização do nosso projeto. Aqui em desenho, em referências, a gente pode desabilitar a nossa base, né? Esse desenho arquitetônico, para deixar um pouco mais limpo. Então a gente pode vir aqui nessa lâmpada e clicar nela e o nosso projeto arquitetônico, né, que é a nossa base, ela vai sumir e vai deixar o desenho um pouco mais limpo para você conseguir trabalhar melhor. Então vamos lá, vamos lançar então aqui a nossa carga de caixa d'água. Como é que a gente faz isso? Aqui em modelo, você vai encontrar a opção cargas, tá? Então você pode criar uma carga linear, por exemplo, se eu tivesse uma parede
nascendo em cima dessa laje, você teria que criar uma carga linear. Ou então tem uma carga concentrada, ou é uma carga localizada, ou uma carga por área que nós vamos utilizar, ou você pode também remover as cargas. Vamos utilizar aqui então uma carga por área, tá? Que é da caixa d'água. Então você vai clicar aqui na carga por área. Aqui a gente vai escolher que tipo de carga a gente vai considerar. Vamos utilizar aqui então a opção adicional. Bom, a gente vai ter então uma caixa d'água de 500 litros, então a gente tem uma carga de 500 quilos. Então a gente vai escolher aqui 500 quilos. Lançar definindo uma área ou selecionando lajes. Vamos definir uma área, tá? O que acontece, pessoal? Vamos lá. Se a gente selecionando lajes e der um OK, a gente vai clicar aqui em cima dessa laje e dar um Enter. Ele vai colocar a carga nessa laje inteira. Então, se a gente entrar aqui e ver aqui em extras, já está 500 quilos por metro quadrado, tá? Porém, considerando na laje inteira. E a caixa d'água, a gente sabe que não vai mandar o esforço para a laje inteira em si, e sim no ponto onde vai estar apoiado aqui a caixa d'água. Então, o que a gente faz? Vamos aqui em laje novamente, vamos remover essa carga, ok? Vamos criar aqui então um quadrado 1 por 1 para posicionar aqui a nossa caixa d'água, para a gente ter como referência. Então vamos vir aqui em desenho, linha, vamos criar aqui um quadrado com 100 centímetros. Bom, então a gente criou aqui um quadradinho de 1 por 1 que simboliza a nossa caixa exatamente nesse ponto, tá? Como a gente vai ter duas caixas d'água, a gente pode selecionar isso que a gente fez, vir aqui em desenhos e aqui nessa opção copiar. Então você seleciona aqui, escolhe qualquer ponto, um ponto aleatório mesmo aqui e manda esse quadradinho para cá. Clica mais uma vez, dá um ESC e agora ele criou dois quadrados, tá? Então a gente vai posicionar a nossa carga exatamente nesses quadrados. Então vamos voltar lá para modelo, cargas por área, já está configurado aqui para 500 kg por metro quadrado e a gente deixa marcada essa opção, definindo uma área. Então a gente dá um OK. Bom, aqui embaixo ele fala carga por área, ponto inicial. Eu quero começar desse ponto do quadrado que a gente fez e agora ele fala ponto final. Eu quero que vá até essa outra quina aqui de baixo. Então ele já criou um quadrado ali. Aí ele vai colocar, centralizar a nossa carga de 500 kg nesse quadradinho aqui 1 por 1. A mesma coisa a gente vai fazer para esse outro quadrado aqui. Clico no ponto inicial, clico no ponto final e ele criou aqui então mais uma carga. Agora eu dou um ESC, eu já saio aqui do lançamento da carga e a nossa estrutura, portanto, está lançada. Pelo menos aqui a parte da cobertura, com a carga da caixa d'água também. Agora eu venho aqui no nível caixa d'água e percebo que não existe nada aqui. Por quê? Lembra que lá no começo a gente mandou os nossos pilares para a cobertura? Então a gente vai ter que mandar os pilares que vão chegar até a caixa d'água para esse nível também. Então a gente vai vir aqui em cobertura, a gente vai mandar o P10, o P11, o P6 e o P8. A gente vai mandar esses 4 pilares lá para a caixa d'água. Então já com eles selecionados, eu venho em lançamento, aqui na parte pilares, vou em copiar pilares para outros pavimentos e deixo selecionado aqui apenas a opção caixa d'água. Dou um OK, um ESC para sair da seleção. Agora se eu for lá para o meu nível caixa d'água, eu já vou ter os meus pilares já posicionados, né, com a continuidade. Beleza, agora eu preciso fazer as vigas. A mesma coisa, eu posso voltar lá em cobertura, selecionar as vigas que vão ser iguais lá para a caixa d'água, né, que são essas 4. Ó, aqui cai naquilo que a gente falou. Lembra que o nozinho ele separava? Eu selecionei essa viga, só que eu não selecionei essa outra parte porque existe um nó, tá? Então vamos excluir esse nó. Perfeito. Então vamos novamente selecionar essas outras vigas aqui. Vamos aqui na aba de vigas, copiar as vigas para outros pavimentos. Seleciono caixa d'água, dou um OK, um ESC para sair da seleção.
Se eu for lá para o meu nível caixa d'água, agora sim, essas vigas elas já vão existir aqui. Perfeito, se eu for para o meu 3D e eu atualizar esse 3D, agora eu vou ter exatamente a minha projeção da caixa d'água. Bom, pessoal, a parte do lançamento da estrutura e de cargas era basicamente isso. Aí você vai precisar também, né, além da carga da caixa d'água, fazer o lançamento da carga das paredes, tá? Vamos fazer então lá na parte do térreo, onde vai existir essas paredes, né? Vou fazer o lançamento de algumas aqui para vocês entenderem um conceito. Vamos lá, aonde existe parede, então eu vou selecionar a minha viga. Aqui na switch, eu sei que de fora a fora eu tenho uma parede sobre essa viga. Então eu vou selecionar essa viga, dou 2 cliques sobre o nome dela e venho aqui em cargas no trecho. Aqui em cargas de parede, eu venho em lançar. Em grupo, eu escolho que tipo de bloco ou tijolo, né, qual elemento aqui de vedação que eu vou utilizar para que o Eberic puxe as cargas exatamente desse elemento. Então, assim como as lajes, eu também tenho diversos tipos aqui de tipos de vedação. Vamos escolher aqui então tijolo cerâmico, 14 centímetros, tijolo cerâmico maciço, né, 14 centímetros. Deixa eu ver se tem outro. Bloco de vedação de concreto vazado de 14 centímetros. Pode ser esse também, tá? Aqui vai de acordo com o tipo de vedação que você vai utilizar no seu projeto. Então a gente pode optar aqui pelo bloco vedação de concreto vazado de 14 centímetros. Seleciono ele. Aqui você vai selecionar a altura que vai ter essa sua parede. Bom, a gente sabe que do nosso térreo até a nossa pavimento cobertura, nós temos 3 metros. Porém, a nossa viga lá da cobertura, ela tem 40 centímetros. Então a gente tem que reduzir essa medida dos 3 metros. Então a gente vai ter os 3 metros menos 40 centímetros. A gente vai ter de parede, né, com blocos ali, 2 metros e 60. Então a gente vai colocar aqui 260 centímetros. A espessura ele já puxa que é de 14 centímetros, porque a opção do bloco que a gente escolheu já era o de 14 centímetros. Aqui ele já calcula, né, a carga de parede por metro, tá? E o peso aqui por metro cúbico. Então eu posso vir em OK e novamente OK. Perfeito. Ele colocou então aqui que em cima dessa viga terá uma carga com 364 kg por metro linear. Marcelo, mas eu também vou precisar dessa carga aqui, vou precisar dessa carga nessa outra viga aqui, vou precisar da carga praticamente em todas as vigas. E vai demorar muito se eu for lançar viga por viga. Não tem uma forma mais fácil de eu fazer isso? Sim, tem. Como é? Aqui em cima, no canto direito superior, em outros, se você clicar nessa setinha para baixo, você vai encontrar essa opção copiar dados. Você pode clicar nela aqui. Você vai clicar em cima da sua viga, tá? Ou de qualquer outro elemento que você queira copiar os dados dela, tá? Tanto é que aqui embaixo ele fala copiar dados, elemento referência. Então a referência minha vai ser essa viga 1, tá? Esse trecho aqui. Eu posso selecionar e aqui eu posso optar por copiar apenas a carga de parede, tá? Eu poderia copiar, por exemplo, as dimensões dessa viga, cargas extras, enfim, outras opções aqui também que não vêm ao caso. Eu quero copiar somente a carga de parede, então eu desmarco todas as outras. Então eu posso desmarcar essa também, considerar travamento horizontal pela laje. Posso desticar esse quadrinho aqui e deixar somente a carga de parede. Bom, vamos lá. Agora eu tiro um pouquinho do zoom e seleciono todo o projeto. E dou um Enter. Agora ele mandou essa carga para todas as vigas. Perceba que em todas as vigas a gente tem essa carga de 364 kg por metro linear. Marcelo, mas vão ter trechos que eu não vou ter parede. Por exemplo, esse aqui. Aqui eu não tenho parede. O que eu faço, Marcelo? Como são só alguns pontos, eu venho aqui, seleciono a viga. Aqui na carga de parede eu só removo. Dou um OK, ele já tirou. Aqui também eu não vou ter parede. Seleciono, removo, OK. Certo? Bom, perfeito. Lancei todas as cargas, lancei todas as vigas, lancei as lajes,
finalizei todo o lançamento. Antes de colocar para processar a estrutura, é importante que a gente renumere os nossos pilares, as nossas vigas e as nossas lajes. Por mais que a gente já tenha feito numa ordem, tentando seguir aqui uma ordem, né, de lançamento, eventualmente vai acontecer de alguns números ficarem fora de ordem. Por exemplo, se eu começar a ler aqui, eu vou ter o pilar 1, em seguida eu tenho o pilar 7. Então, já está fora de ordem. Como é que eu faço para renumerar tanto as vigas, os pilares, como as lajes? A gente vai vir aqui em operações e nesse quadrinho outros, a gente vai encontrar aqui a opção renumerar. Você clica nele. Aqui em cima ele pergunta aplicação no pavimento corrente ou no pavimento inteiro. Eu quero fazer já direto no pavimento inteiro. Então eu venho no pavimento inteiro, deixo selecionado as lajes, os pilares e as vigas. Aliás, vamos deixar selecionados primeiro somente as lajes e os pilares. Vocês já vão entender o porquê. Então eu desmarco a opção de viga, seleciono pilares e lajes e dou um OK. Aí ele vai me dar uma mensagem dizendo quais lajes e quais pilares foram renumerados. Eu posso fechar. Agora eu posso ver que os meus pilares eles já estão com a ordem correta, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Né? P1, P2, P3, enfim. As minhas lajes também, se eu for lá na opção cobertura, já vão estar renumeradas, né? LC1, LC2, LC3, LC4, enfim. Agora vamos renumerar as vigas. Por que eu pedi para a gente esperar um pouco antes de renumerar? Vamos lá, a gente tem o nível térreo e temos o nível cobertura. Temos também o nível caixa d'água. Então, cada viga ela vai ter um nome diferente, o número e o nome diferente. Então a gente vai lá em renumerar, no pavimento térreo, tá? Em renumerar. Vamos aqui agora em pavimento corrente, tá? E no nosso pavimento térreo, vamos optar aqui por um prefixo, né? Um nome de viga diferente. Então a gente tem aqui VC. Geralmente isso aqui significaria viga da cobertura. Vamos colocar aqui então VB, que significaria viga baldrame, aqui no prefixo novo, tá? Esse é o prefixo atual, que existe agora, e esse é o prefixo novo, que é o VB. Então, renomeei como VB, dou um OK. E ele renomeou todas as minhas vigas. Agora eu dou um fechar, a gente vai ver que ajustou todas elas. Então, a gente tem aqui VB1, que é essa viga inteira, temos a VB2, VB3 e assim vai. Agora a gente vai fazer isso para os mesmos pavimentos acima. Então aqui em cobertura, renumerar, vamos selecionar apenas as vigas no pavimento corrente. Vamos dizer que ela vai se chamar VC, vamos tirar apenas esse tracinho. Então a gente vai dar um OK. Ele renumerou todas. Se a gente chegar aqui, a gente vai ver que está tudo ajustado. E por último, no nosso nível caixa d'água, a gente vem aqui em renumerar, vigas, pavimento corrente. Vamos renumerar aqui para viga VCA, viga caixa d'água. Dou um OK, ele renumerou, fecho e já vai estar tudo ajustado. Posso fechar agora todas as abas, tá? Agora, como já está tudo lançado, eu venho aqui no meu 3D, dou uma olhada, vejo se está tudo em ordem, se está faltando alguma coisa, se teve alguma inconsistência aqui, né? Algum pilar que ficou numa posição diferente que eu queria, enfim. Lembrando, tá, que aqui a gente não lançou uma laje, né, porque vai ter um telhadinho em cima dele ainda, tá? Enfim, terminei de lançar, fiz todos os lançamentos. Eu posso fechar tudo aqui, venho em estrutura e venho nessa opção aqui de processar. Aqui a gente tem algumas opções também, né, de processamento. Isso também não vem ao caso nesse vídeo, tá? Mas daí a gente pode selecionar aqui alguns pontos e clicar em OK para fazer o dimensionamento dessa nossa estrutura. Aí a gente vai ter as armaduras, a gente vai ter se a nossa viga passou com aquela seção, se os pilares também, se a gente tem que girar o pilar, enfim. E esse pode ser um tema para um próximo vídeo, também é um vídeo bem longo, assim como foi esse. Bom, pessoal, acredito que eu consegui passar tudo que vocês precisariam para pelo menos iniciar ali um projeto no Eberic, tá? Para fazer os lançamentos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, fala se você achou que faltou alguma coisa, deixa o seu joinha também, tá? Manda esse vídeo para outros colegas, outras pessoas que também estão iniciando na engenharia civil.
E é isso, muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu sei que foi um vídeo longo, tá? Mas eu tentei passar o máximo de informações possível. Peço desculpa se eu acabei esquecendo de alguma coisa, tá? Mas muito obrigado de coração por assistirem até aqui. Se inscreva no meu canal para mais dicas, para mais assuntos sobre engenharia e até o próximo vídeo.